Bem-vindos a mais um vídeo das nossas redes, do nosso canal aqui do Flávio A1. E eu vou falar hoje, vou dar uma dica, na verdade é uma dica, mas ao mesmo tempo em que é uma dica, é uma ideia de proposta de atividade que vocês podem aplicar aí na sala de vocês, com a turma de vocês, pode ser aplicada com qualquer faixa etária. E é só fazer pequenas adaptações que vocês vão perceber que são muito simples de serem feitas. Mas essa dica se refere a uma brincadeira que eu chamo de brincadeira do silêncio. A gente sabe que o silêncio é algo muito difícil de se conquistar, principalmente vocês que são os meus, né, o meu público que eu mais quero dialogar, que é o público da educação infantil. Vocês pedagogas e educadoras da educação infantil, vocês sabem que ensinar o silêncio, ensinar a ouvir, ensinar a dialogar, a saber o momento certo de parar, de ouvir, de responder, é uma conquista na educação infantil. E a gente em música a gente trabalha com o conceito de pausa e silêncio. Em música existe esse conceito de pausa e silêncio, que é o famoso pediu para parar, parou, só que feito de uma forma mais musical e mais, enfim, mais, como que eu posso dizer, mais de uma forma que é feita de forma mais musical e menos falada, assim, né? Isso acontece em música de forma que as notas demonstrem, tipo pam parararam, pam pam. Então isso é uma forma musical de mostrar o silêncio, a pausa, o pam pam, e aí pausa o som que está sendo feito. Essa pausa, esse silêncio, ele acontece como uma secção no tempo, um momento em que tudo para que se volte a atenção para outra coisa ou para que tudo pare mesmo, como numa brincadeira de estátua, em que a gente tem a pausa da música, o silêncio, que vem seguido de uma estátua, que a criança tem que parar. Então a brincadeira de estátua é uma excelente maneira lúdica de apresentar esse conceito de pausa e de silêncio para as crianças, né? E aí você pode usar diversos recursos, fazer estátuas em que as crianças tenham que mexer partes do corpo específicas, né? Usando aí a criatividade. Então você fala para a criança, na próxima vez que eu fizer a estátua, na minha brincadeira de estátua aqui, quando eu pausar a música, vocês têm que colocar o ombro no nariz. E aí todo mundo, aí você vai lançando desafios. Agora coloquem o pé na orelha, sei lá, você pode criar várias coisas para fornecer desafios aí para as crianças, para quando elas pararem a estátua, elas fazerem uma estátua que seja muito difícil de manter parada. E esse desafio de manter parada, essa esse desafio mesmo vai manter as crianças muito mais atentas e prestando muito mais atenção, né, nessa brincadeira e fazendo com que elas queiram resolver esse desafio. Elas vão querer ficar paradas. E isso é uma maneira delas entenderem o momento delas de pararem, cessarem o seu som, cessarem o seu corpo. E isso feito de uma maneira lúdica. E aí, outra forma que tende a se fazer isso, de trabalhar esse conceito de pausa e silêncio, que eu particularmente adoro, é a brincadeira do silêncio, que se refere a você colocar um maestro. O maestro em música é aquele cara que fica abanando as mãos lá na frente de uma orquestra, às vezes quando tem de alguma banda, se tiver maestro, é aquele cara que fica abanando as mãos lá na frente. Apesar de muita gente não entendeu o que esse cara está fazendo lá na frente, esse tal desse maestro, uma das coisas que ele faz é reger a música. Isso pode parecer um conceito muito complexo, mas reger a música simplesmente tá. A gente eu vou mostrar aqui para vocês como pode ser algo muito simples de se fazer com as crianças. Você vai reger para que a música fique, para que a música pare, para que ela comece, para que ela fique mais forte, mais fraca, que se refere aqui ao atributo da força, né, que é o volume da música, e que é a intensidade. E a gente pode fazer executar algumas regências da música de maneira muito lúdica e simples. E para colocar o maestro basta você escolher uma criança e fazer com que essa criança execute alguns movimentos. O primeiro que você pode lançar pode ser o da pausa, como se fosse a estátua. Então, quando ela for a maestra ou o maestro,
ela vai indicar a pausa fechando a mão. Fechando a mão. Se ela fechar a mão, todo mundo tem que pausar o som que está fazendo. Ai, Flávio, mas que som que as crianças vão fazer? Pode ser qualquer som, você pode entregar uma folha de papel para as crianças balançarem, você pode entregar um tubo de cola para as crianças baterem no chão, você pode pedir para que elas façam sons com o próprio corpo, ou você pode simplesmente, um recurso que eu aprendi com uma professora amiga minha, que era excelente, é quando as crianças estão gritando muito na sala de aula, você fala gritem. Só que quando o maestro fechar a mão, todo mundo tem que parar. Seja qual som você for fazer, quando o maestro fecha a mão, tem que parar. E para voltar a fazer o som, o barulho, o grito, o som de cola, qualquer coisa que você estiver produzindo som, o maestro tem que abrir as mãos e dar prosseguimento ao que vocês estão fazendo. Se ele fechar, todo mundo tem que parar. Então é uma maneira lúdica da criança olhar e perceber qual é o momento de ficar em silêncio, qual é o momento de prosseguir com o seu som e com o que ela está fazendo musicalmente. E aí, você pode, depois de fazer isso muitas vezes, você pode lançar um desafio a mais. Quando o maestro está com as mãos abertas, ele pode abaixar as mãos ou subir as mãos. E você pode controlar o volume e fazendo com que o maestro levante as mãos ou abaixe as mãos. Então, se as crianças estão fazendo um som, por exemplo, gritando em sala de aula, e você quer cessar um pouco esse grito, ou pelo menos que elas entendam que existe um momento certo delas fazerem isso, você pode fazer a famosa brincadeira do maestro, então, que ficaria mais ou menos assim. Ah! 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 E aí você pode brincar com o volume da música ou simplesmente com a pausa e com o prosseguimento desse som. Então essa é uma dica que, enfim, é uma ideia de atividade que eu uso muito sempre no meio das minhas aulas, principalmente para introduzir brincadeiras que vão lidar com esses conceitos, seja com o volume da música, com a intensidade, ou seja com a pausa e com o silêncio. E é uma maneira lúdica das crianças irem percebendo a importância disso e perceberem de maneira divertida como isso não precisa ser necessariamente um fardo, ouvir a gente, né? Então, essa foi mais uma dica aqui das nossas redes. Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo, diga pra gente se você aplicou, grave um videozinho das suas crianças fazendo e mostre um pouco dessa brincadeira do maestro e do silêncio, ou mesmo a da estátua que eu expliquei no começo, e mostra pra gente aí, deixa aí nos comentários, vocês gostaram? Se vocês gostaram, comentem aí, já curtam e compartilhem também esse vídeo. Valeu, galera!